O Eterno, abençoado seja o seu nome, o seu poderoso nome. No relato da criação, fez questão de mencionar que em 6 dias criou todas as coisas que existem. Mas o 7º dia, ele abençoou e santificou, dando exemplo para toda a sua criação, que o Shabat é o dia de descanso para o ser humano. Outra vez, quando ele entregou a sua Torá, desde o Monte Sinai para todo o povo de Israel, ele escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat LeKadishu. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Desejo a todo o povo da Techuvá, que está espalhado sobre os 4 cantos da terra, um Shabat Shalom, um Shabat cheio da graça, do amor, da fidelidade e tudo aquilo que só o Eterno pode nos proporcionar, inclusive a esperança. A esperança que nós possamos ter um mundo de paz, um mundo com a Shalom completa. Porém, hoje nós sabemos que vivemos em momentos angustiantes, principalmente para o nosso povo. E voltando, como nós voltamos agora, desde essa terra abençoada, é o primeiro Shabat que eu faço aqui depois da nossa ida para a Terra Santa. E fica o nosso coração apertado em ver esses momentos que o nosso povo está passando. E eu peço a todos os irmãos que se unam em oração por todo aquele povo que está sofrendo nesse momento, de ambos os lados, nem todos ali que fazem parte dos regimes que estão contra o nosso povo, o povo de Israel, nem todos que estão ali têm essa vontade realmente de estar participando, Então, é um momento que sofrem todos. Porém, hoje é momento de alegria, é o momento de nós nos desfrutarmos da maravilha que é a palavra do Eterno. Eu estou muito feliz de estar de volta, de rever e estar presente aqui, aprendendo e ensinando um pouquinho da Torá com todos os irmãos do canal Techuvá Total. Foi um momento impressionante, vocês viveram, vocês acompanharam conosco, tenho certeza que vocês viajaram conosco nessa brilhante jornada conduzida pelo nosso querido Moré, Marcos Felipe. Que o Eterno te recompense 100 vezes mais, meu irmão, por esse empenho que você tem e essa maravilha que você pode nos proporcionar através de tanto conhecimento, meu irmão. Foi uma experiência fenomenal, algo transcendente, realmente. A gente viveu momentos ali que parecíamos que nós não estávamos mais no mundo atual, mas sim já desfrutando do mundo vindouro. E eu tenho certeza que vocês sentiram um pouco dessa emoção também. Vocês estavam emocionados e felizes nessa jornada que a gente teve em Eretz Israel. Espero que um dia estejamos todos juntos, Não só os Morim do canal, mas todos os irmãos também que fazem parte desse Techuvá Total, na viagem que será sem volta, A gente vai para lá de graça e eternamente. Esperamos que ano que vem em Jerusalém. Esperamos que a vinda do nosso Mestre para nos resgatar desses momentos de aflições seja a mais breve possível. Então, chega de delongas, de conversa, Vocês querem estudar e nós vamos voltar à nossa prática semanal. E olha que imagem linda, essa foto aí capturada já perto ali aqui é no Vale da Sombra da Morte, exatamente, olha aqui embaixo. Deixa eu marcar aqui para vocês. Aqui, Vale da Sombra da Morte. A gente ia mais para perto, mas estava fechado o acesso, não deu. Mas a gente foi por baixo, E chegamos a tomar banho nessas águas aí, maravilhosas. E aqui embaixo é justamente a cidade de Jericó. Mas por que eu botei essa imagem aqui? Porque a região que nós estamos aqui é a região do deserto da Judéia. É um deserto, literalmente. E mais ao sul, bem mais ao sul daí, mas com uma paisagem parecida, justamente estava o povo de Israel prestes a adentrar na Terra Prometida. 2 anos após a sua saída do Egito, 2 anos após eles terem
sido resgatados pela mão forte e poderosa do Eterno. Eles estão de frente à Terra Prometida, ao sul do território de Israel. Vou até pedir licença aqui rapidinho, vou colocar o mapa que eu vou colocar mais à frente. Vou colocar aqui para vocês verem mais ou menos a região. Pronto. Então, o povo de Israel, literalmente, meus irmãos, eles tinham acabado de sair daqui, né? Estavam subindo novamente e iriam adentrar no território de Israel, certo? E justamente, mais ou menos nessa região aqui, eles iriam começar a sua jornada. Porém, literalmente, eles deram uma mancada, né? Eles tropeçaram. Nessa região ficavam os amalequitas, né? E os cananeus. E, após isso, eles já adentrariam por toda a terra de Israel. Então, aqui está o Vale de Escol. Fica mais ou menos nessa região aqui. Vale de Escol, né? Aqui. E eles iriam adentrar, né? Aqui foram os espias que fizeram esse caminho. Porém, o que é que eu quero demonstrar para vocês primeiramente? Antes de tudo, né? É que a desconfiança, que é justamente o tema que a gente está colocando aqui, né? A desconfiança disfarçada de curiosidade. Muitas vezes, meus irmãos, nós como seres humanos, a gente quer amenizar um sentimento interno disfarçado de curiosidade. Nós queremos colocar para fora um desejo do nosso coração e para justificar aquilo, você coloca a curiosidade como um gatilho e uma desculpa. Ah, mas eu fiz isso porque eu estava curioso para ver o que era isso, rapaz. Será que você já não sabia o que poderia encontrar ali? São caminhos às vezes tortuosos, às vezes são caminhos que são perigosos, mas pela curiosidade você usa a desculpa de querer olhar, de querer ir, de querer praticar. E acaba muitas vezes se interpolando e situações mais perigosas acontecendo na nossa vida por causa dessa curiosidade. Uma pessoa vai usar droga para saber qual é a sensação. Ou seja, o desejo dela é de justamente ficar doidão, né? Mas ela usou o termo da curiosidade para ver como é que é, para poder usar o ilícito. A pessoa vai beber, vai usar a bebida alcoólica com a intenção de saber como é que é. A pessoa vai espiar a mulher dos outros com a intenção de saber até onde vai a fidelidade dela. Você vai subornar um guarda para ver até onde vai a sua honestidade. E assim vai a curiosidade disfarçada de desejos que o teu coração tem de ser transgressor e ser alguém que vai ser contrário à palavra do Eterno. E não foi diferente para o povo de Israel no deserto, quando Moshe chega para o Eterno e pergunta para ele: podemos enviar espias? Vamos enviar um homem de cada tribo, um príncipe, para olhar a terra, para saber como é que é. E o Eterno diz: Shelar Leha, que é o nosso tema da porção de hoje. Envia para você. E qual o detalhe, meus irmãos? No livro de Bamidbar, capítulo 13, onde inicia a nossa porção, versículo 1 diz o seguinte: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, e falou o Eterno para Moshe, dizendo, aqui é a tradução tradicional, João Ferreira de Almeida, que diz o seguinte: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu lhe hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Então, a ordem aqui, aparentemente, é do Eterno, uma ordem do Eterno pedindo: envie homens para espiar. Ordem essa que aconteceu, inclusive, no livro de Yehoshua, onde ele envia homens para... Quando ele vai, antes de adentrar literalmente a terra, acontece a mesma coisa. Ele envia homens para espiar a terra. Porém, existe uma diferença entre
os espias que foram enviados por Moshe, incluso Yehoshua, Josué estava entre esses homens, a gente vai ver já já, e os espias enviados pelo próprio Josué. Josué, será que ele não se lembra do que aconteceu quando foi enviado espias para a terra de Canaã? Será que a memória dele apagou? Que ele foi um dos principais nomes ali daquele momento tão trágico na história de Israel? As consequências que esses espias trouxeram foram 38 anos, né, a mais perambulando pelo deserto. Será que ele se esqueceu, Josué? A diferença, meus irmãos, está no motivo da missão. O motivo da missão de Yehoshua não era mais espiar para saber se a terra era boa, qual era o caminho que deveria seguir, o que realmente, quais eram os povos que haviam lá. Yehoshua está enviando espias para saber como ele vai destruir aquelas cidades, como ele vai cumprir a ordem do Eterno, e não para questionar se a palavra do Eterno é verdadeira ou não. Então, você tem duas situações. Às vezes a gente vai fazer determinadas ações, mas existem sempre duas linhas de pensamento. A primeira, eu estou indo primeiro para questionar e duvidar se a vontade do Eterno é a verdade, ou eu estou indo para determinada situação para colocar em prática a verdade do Eterno. Eu estou indo para o mesmo local, mas no meu coração existem duas formas diferentes de enxergar as situações que eu vou me deparar. A primeira, será que é verdade que as promessas do Eterno são válidas? Será que realmente o Eterno fala a verdade? A segunda opção, eu estou indo na certeza de que a vontade e a palavra do Eterno é verdade, eu estou indo colocar em prática essa verdade. Assim deve ser a confiança de qualquer servo do Eterno em qualquer ação na sua vida. Nós somos literalmente, entre as nações, espias do Eterno. Porque se você não acredita que você é um desses espias, repense seu caminho de Techuvá. Porque o Eterno espalhou entre as nações o seu povo. E nós estamos aqui não só para servir de uma forma incondicional ao Eterno, mas para achar essa brecha que existe no sistema, para implodir esse sistema que está literalmente levantando uma torre contrária à vontade do Eterno. A gente tem essa missão de confundir e destruir essa torre que está sendo construída para o esquecimento da palavra do Eterno. É como se fosse a Torre de Babel, e o pessoal está colocando os tijolos lá e você é um espia que está ali tirando esses tijolos, evitando que o ser humano construa isso para a sua própria perdição. Então nós temos que ter esse intuito, meus irmãos, de, embora estando entre as nações, sermos esses servos do Eterno que estão lutando contra esse sistema, estão aqui como espias, porém com o intuito no coração não de questionar se a palavra do Eterno é verdade ou não, mas sim de colocar em prática essa verdade e justamente servir ao Eterno da melhor forma. Porém, o texto em hebraico, diferentemente da tradução, se a gente for ao pé da letra, vai usar essa palavra aqui, shelar leha. Shelar é a mesma raiz da palavra shalia, por exemplo, dos emissários, né, dos enviados, são os representantes do nosso mestre Yeshua entre as nações. Agora observe, os emissários, que foram os shaliach, foram enviados pelo nosso mestre Yeshua, eles não foram questionar se a vontade de Yeshua era verdade ou não. Eles foram, literalmente, cumprir as ordens do mestre. É assim que é um verdadeiro shaliach, justamente, que é essa palavra aqui. E lechá, a gente sabe que é para você. Shelar lechá, envia para você. Então, na realidade aqui, meus irmãos, não está se dizendo que o Eterno que enviou,
Moshe chegou para o Eterno perguntando se ele poderia enviar, tanto que no livro de Devarim, nós vamos ver isso amanhã pela manhã, eu não coloquei nesse estudo aqui, mas amanhã pela manhã a gente vai ver Moshe falando sobre esse momento, e ele dizendo que não foi o Eterno que pediu para enviar espias, mas sim que ele escutou a conversa dos príncipes de Israel e enviou por si espias, ou seja, ele foi pedir autorização ao Eterno para enviar espias. E o Eterno disse, envie para você, ou seja, se você tem dúvida, eu não tenho dúvida, mas se você tem dúvida, envie para você. Tire sua dúvida, vá lá, pode enviar. Porque o Eterno, meus irmãos, ele é um cavalheiro, ele respeita o livre-arbítrio do ser humano. Ele respeita que você tome as suas decisões, porque já estão na mesa as cartas. Você que faz a escolha. A escolha é nossa. O ser humano, ele é dotado, o Eterno não vai mover uma palha para impedir que você tome a decisão por si. Por quê? Essa é a prova de amor verdadeiro. Porque as coisas que o mundo tem a nos oferecer são muito sedutoras aos nossos olhos. E a gente está no meio do caminho. E as coisas do Eterno, aos olhos da nossa carne, às vezes não tem tanta sedução. Porém, você só encontra a paz verdadeira quando você está no caminho que é direcionado pelo Eterno. O caminho do mundo, aparentemente, você vai ter coisas à vista dos olhos mais sedutoras, mais atraentes, mas quando você chega lá, é só engano, só competição, destruição, depressão, tudo com ão para coisa ruim, né? Já o caminho do Eterno é o caminho de paz, de tranquilidade, de prosperidade verdadeira, de botar a riqueza maior que o servo do Eterno tem, de botar a cabeça no travesseiro e saber que não está prejudicando a ninguém. E que as situações que ele passa são passageiras. E se não forem, existe um galardão maior para ele. Ou seja, não existe um servo do Eterno que vá ficar preocupado, que vá ficar angustiado justamente com dúvidas sobre o que vai acontecer amanhã. Yeshua disse, não cuideis no que comer, o que beber, ou o que vestir, porque o Eterno sabe de todas as suas necessidades. Não andeis angustiados. Está lá no Sermão do Monte, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Não andem angustiados por aí. Porque a angústia não provém do Eterno. Quem está vivendo um mundo de angústia, de aflições, literalmente, meus irmãos, é justamente quando você está passando para outra linha. Evidentemente, que uma situação ou outra, um momento ou outro que você esteja passando ali de tribulação, ninguém é de ferro, vai se sentir com medo, vai se sentir angustiado, vai se sentir temeroso, mas sabendo que a esperança vai ser renovada pela manhã, que você vai se lembrar das promessas que o Eterno fez. Porque se a gente não se lembrar dessas promessas que o Eterno fez para aqueles que o servem, a gente já está com dúvidas se realmente esse caminho que nós estamos seguindo, a palavra do Eterno é verdadeira ou não. Portanto, quando você se sentir naquele momento de peso, de medo, de aflição, que é natural na nossa vida, se lembre das promessas do Eterno. Se lembre de um dia de amanhã, que o Eterno há de levantar novamente o sol e há de brilhar sobre a vida de todos, assim como a noite vem de novo. Então tudo é passageiro. Desde o momento de felicidade quanto aos momentos de tristeza. Porém, sabendo que haverá um tempo para aquele que serve ao Eterno que não passará, que será para sempre. É quando a sua presença estiver no meio do seu povo novamente, para sempre eternamente. Opa. Voltando aqui. Estou meio enferrujado, meus irmãos. Estou apertando o botão errado aqui, mas assim mesmo. Há um tempinho que eu não estou aqui com vocês. No livro de Bamídua, Números, capítulo 13, versículo 3, cadê o mouse? Aqui. Voltando, diz, Vaishlar
Otam, Moshe, Midbar, Paran. E os enviou Moshe no deserto de Paran. É justamente aquela região ali no sul de Israel, onde eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Al-Pi Adonai, Kulam, Anashim, Ra, Shei Bnei Israel, Hema. Sobre a boca do Eterno, todos os homens que eram cabeça dos filhos de Israel. Então, conforme disse o Eterno, né? Conforme a boca do Eterno. Mas, porém, conforme o pretexto que foi dado pelo ser humano com relação ao que o Eterno disse, né? Aí o Eterno autorizou. Então, sobre a boca do Eterno, não, o Eterno que mandou a gente fazer os espias, ele autorizou. Por quê? Por causa da má inclinação do coração do ser humano. Porque eles estavam debaixo da nuvem. Eles não precisavam justamente de tudo aquilo que essa missão se propunha. Porque a nuvem estava levando o povo, estava guiando o povo. A gente viu na semana passada com o Moré Márcio. Shalom, meu irmão, que o Eterno te abençoe. Muito obrigado pelo quadro, tá ali, ó. Eu trouxe outro de Israel, maravilhoso aquilo ali. Depois eu mostro para vocês. Vou mostrar logo agora, senão eu me esqueço, rapidinho. Eu comprei uma moldura já. Isso aqui é lindo, viu? Deixa eu ver aqui se está aparecendo para vocês. Vou colocar a tela cheia, ó. Olha que coisa linda. Aqui lá em Israel tem uma pessoa, um Yehudinho, um judeu, que ele vende isso. Ele é ortodoxo, interessante. Então, obrigado, meu irmão. Muito bonito as artes, né? Quando eu vejo essas artes, eu lembro de você e da namorar ali na porta. Então, na semana passada a gente viu, no capítulo 9, do versículo 15 ao 23, o Eterno estava guiando o povo sobre o deserto através da nuvem. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem andava, o povo seguia a nuvem. Então não precisava saber o caminho, quais eram os caminhos que a terra tinha. Não precisava saber quais eram os povos que estavam lá. Essa missão é totalmente furada. É uma missão totalmente assim, um zero à esquerda. Que eles já estavam ali, na boca do deserto. Eles arrodearam por quase 2 anos, se prepararam, se encheram do conhecimento, porque, entenda bem, não vale de nada. O povo de Israel não teria condições nenhuma de habitar na terra prometida se eles não se enchessem do conhecimento da verdade. Por isso que eles passaram 2 anos andando pelo deserto. Já é um tempo enorme, porque o caminho para a terra de Canaã, saindo do Egito, toda aquela multidão, era um caminho para, no máximo, se ele fosse bem devagarzinho, 1 mês. Uma estrada normal aí, uma pessoa normal, faria em 15 dias. Mas vamos colocar aí em 1 mês. Eles passaram 2 anos. Mas por que isso? Porque eles precisavam se encher, se preencher da instrução do Eterno. E como é que eu provo isso para vocês? Através da Escritura. Porque o próprio texto bíblico, ele vai falar sobre isso. Olha o que o texto diz aqui no livro de Vaikra, Levítico, no capítulo 20, versículo 22 ao 23, diz: guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos. Ou seja, não só os mandamentos lógicos, mas também até os juízos do Eterno, os Hukim, que são os mandamentos que a gente não tem uma explicação. E cumpri-os para que não vos vomite a terra. Ou seja, se o povo de Israel não tivesse intimamente conhecimento da Torá, não colocasse em prática as instruções do Eterno, o que é que a terra ia fazer com eles? Iria os colocar para fora. Então, seria uma viagem inútil. Eles entrariam na terra, eles destruiriam os povos e depois eles mesmos seriam expulsos da terra, para o qual eu vos levo para habitar nela, e não andei nos costumes das nações que eu expulso
diante de vós, porque fizeram todas essas coisas. Portanto, fui enfadado deles. Então, qual seria a forma do Eterno não se enfadar também do povo de Israel? Seria justamente praticando cada um dos mandamentos que o Eterno estava ensinando para eles nesse período de 2 anos. E não é um ensinamento restrito aos mandamentos. É um ensinamento que fala mais sobre confiança no Eterno. Confiar em sua palavra, confiar naquilo que ele disse. Então, ter fé, meus irmãos, a fé emuná, verdadeira, é a fé que se apoia na palavra do Eterno. Porque a raiz da palavra emuná é justamente o que a gente entende sobre a palavra emuná é fidelidade, firmeza. É você depositar sua confiança em algo firme, algo inabalável. É você agir diante do Eterno, sabendo que, às vezes, sua vontade é diferente da vontade do Eterno, mas você prefere praticar a vontade do Eterno, assumir os riscos que, muitas vezes, a vontade do Eterno é diferente da vontade do ser humano e da carne, em prol de algo maior. Yeshua, meus irmãos, eu me lembro muito do Getsemaní, quando nós estávamos lá. Não tem como não se emocionar do nosso mestre, momentos antes de ser entregue e morto. Ele ora ao Eterno, pedindo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porém, mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, é basicamente a fé verdadeira. Quer ter fé verdadeira? Faça como Yeshua. Em detrimento à sua vontade, obedeça à vontade do Eterno. A vontade do Eterno, ela tem que ser superior à nossa. O Eterno, às vezes, faz permissões que nem ele mesmo se agrada, mas é necessário para o ser humano, porque os exemplos que o Eterno dá através da sua escritura são exemplos, às vezes, pesados. Nós vamos ver isso amanhã à tarde. Porém, são necessários, porque o ser humano ele não aprende se isso não lhe custar algo. Se não for algo que realmente tem um peso, o ser humano não aprende. Muitas vezes, por não buscarmos compreender as coisas menores da Escritura, nós pecamos em coisas maiores. Porque um mandamento, uma transgressão pequena, chama a outra transgressão pequena, a outra pequena, a outra média, daqui a pouco a uma média um pouquinho maior e daqui a pouco a uma grande transgressão. Do mesmo modo, uma justiça chama outra justiça, outra justiça. Então, quando nós, em detrimento a pequenas transgressões, pequenas concessões que nós fazemos, nós praticamos a vontade do Eterno, por consequência, nós seremos fiéis também no muito. Yeshua certa vez diz: porque foste fiéis no pouco, sobre o muito te colocarei. Ou seja, às vezes, muita gente fica pensando: mas eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo. Mas às vezes, meus irmãos, a gente comete vários pecados pequenos, várias transgressões pequenas, que quando chegar na hora de um teste verdadeiro, por sua mente estar treinada a transgredir pequenas coisas, com certeza transgrediremos também no muito. Muitas vezes a gente está agora, nesse momento, não transgredindo, não cometendo pecados considerados grandes pecados, né? Por causa das condições em que vivemos. A gente não vive em perseguição, não vivemos em tribulações. Mas, se um dia nós formos testados como por exemplo, como aconteceu no caso dos Macabeus, onde as pessoas foram colocadas em situações entre a vida e a morte para cometer
pecados, cometer transgressões, desobedecer à vontade do Eterno. Aí sim a gente vê quem é quem. Portanto, é melhor que a gente treine agora, nesses momentos de facilidade, aparente facilidade, para que quando chegar, espero que demore ou que não chegue, mas se chegar, a gente possa também ser fiel no muito. Ok, meus irmãos? Então, observe no livro de Vaikra, no capítulo 20, 22, 23, e no versículo 24, que fala o seguinte, ó. Vayomar lachem atar tirshu et adamatam va ani et nena lachem la reshet otá. Contudo, eu lhes disse, vocês herdarão a terra deles, e eu darei a vocês como propriedade, Eretz Zahav Halav Udevash, Ani Adonai Elohim, Asher Ha-Vadalti, Etchem Mim Ha-Amim. Terra que sobejam leite e mel, eu sou Adonai, o Elohim de vocês, que os separou dos outros povos. Observe que o livro de Vaikra, já o Eterno, quando estava dando as suas instruções ali para o povo, tudinho, ele falou novamente que a terra é uma terra que sobeja leite e mel, uma terra maravilhosa. Ele falou novamente sobre os povos que viviam lá. Porém, o povo, nessa porção, Shelah, eles estão duvidando se realmente o Eterno estava falando a verdade. Eles não tinham uma emuná shelemá, uma fé completa. Então, foi isso que causou um grande problema para o povo. E não pense que nós estamos alheios a isso. Não pense que nós estamos alheios a isso. Nessa imagem aqui, estão vendo um profeta com 2 varas na mão. Por que eu coloquei essa imagem? Porque quando a gente lê esse texto, aparece uma coisa impressionante. Que é justamente as 2 tribos, os 2 espias, que serão responsáveis por sustentar o testemunho do Eterno dentre as 10 tribos, são as mesmas tribos que foram protagonistas no livro de Bereshit, no livro de Gênesis. A tribo de Yehudá e a tribo de Yosef, que está sendo representada por Efraim. Observe por quê. Va ve'eler shmutam la mate no Reuven Shamuá ben Zahur. Seus nomes eram da tribo de Reuven, Shamuá, filho de Zahur, e assim vai, né? Da tribo de Shimon, Shafat, o filho de Ori. E aqui chega, né? Lematei, da tribo de Yehudá, Kalev ben Yefune. E da tribo de Judá, Kalev, filho de Yefune. Porém, a gente vê que Kalev, esse homem, ele é um prosélito, né? Ele se adentrou na tribo de Yehudá. Então, na tribo de Yehudá, hoje, não todos, jamais falando mal dos nossos irmãos, mas a gente vê que existe um protecionismo muito grande em querer que um determinado grupo religioso, não falo dos verdadeiros, porque eu amo os nossos irmãos Yehudim, principalmente tem um lá que é especial, viu? Se ele estiver ouvindo aí, ou ela, e essa família maravilhosa que nos acolheu, que esperamos que vocês estejam em segurança, em Shalom verdadeiramente. O meu amigo Rony, a Vivi, a Ruth também, que é uma excelente cantora, né? Excelente cantora. E também as crianças, né? E o Benny e a Shelley. Que o Eterno abençoe essa família que nos recebeu com amor
nós sentimos como se estivesse na nossa casa. Esse é o amor verdadeiro da tribo de Yehudá, que acolhe o estrangeiro e trata ele como se fosse um verdadeiro membro da comunidade de Israel. Eu me senti um membro da comunidade de Israel. Porém, os religiosos afastam, muitas vezes alguns, né? E se acham superiores aos outros. Alguns grupos religiosos. Mas não observam que, por exemplo, quase toda a tribo de Yehudá na Escritura aparece se misturando com estrangeiros. Os próprios descendentes de Yehudá, ele teve com uma mulher estrangeira. Grandes patriarcas, o rei Davi, por exemplo, a sua avó, né? Ruth, uma mulher moabita. Ah, mas é pelo homem. Ah, e aqui? Por aqui? Esse homem também é de um povo fora das 12 tribos, mas que foi acolhida pelo verdadeiro Yehudim, que é aquele que abraça quem ama ao Eterno. Então esse homem, Caleb, é um protagonista que a gente vai ver sendo um parceiro de Yehoshua. Homem este que é o responsável por adentrar na terra prometida e conseguir conquistá-la. Da tribo de Issacar, Ial, filho de Yosef. E da tribo de Efraim, Hoshia, Binei Nun, filho de Nun. Então aqui está Hoshia, que posteriormente o nosso mestre Moshe coloca o seu nome de Yehoshua. E assim vai, né? Da tribo de Binyamin, Palti, filho de Rufu, e da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Son. Então eu fui colocando aqui alguns nomes, mas não coloquei todos, né? Porque realmente o que mais vai importar para a gente são essas duas tribos. O próprio Caleb, meus irmãos, ele, o filho de Jefoné, né? Ele era quenizeu. Agora, na escritura não menciona com quem ele se casou, o nome da sua mulher, nem nada. Só menciona lá no livro de Josué, Yehoshua, no capítulo 15, versículo 16 ao 19, que ele teve uma filha. E Caleb, quando ele estava ali passando por algumas aperreios, né, com dificuldades para conquistar Kiriat Sefer, um vilarejo lá de uma cidadezinha, né, que precisava ser conquistada, ele ofereceu a sua filha para quem conquistasse aquela cidade. E quem conquistou a cidade, com gosto de gás, foi Otoniel, né, que se tornou o primeiro juiz de Israel. Então, se a gente observar, essas duas tribos terão um papel de grande relevância na história bíblica. Tanto Efraim quanto Yehudá se tornarão as casas que irão estar à frente de seus irmãos em meio às mais variadas situações de dispersão. Efraim, no reino do norte, até os dias de hoje, é referência como líder que ainda não voltou. E Yehudá, em contrapartida, voltou como líder do povo após a diáspora na Babilônia e também após a destruição do segundo templo. Então, nessas duas distintas tribos, encontramos a promessa descrita em Ezequiel 37, onde o Eterno juntará as duas varas, Yehudá e Efraim, novamente se tornarão uma só em sua mão, e haverá um príncipe que regerá ambas as casas novamente. Então, quando a gente vê esses dois aqui, meus irmãos, sendo responsáveis por manter, né, essa emuná shelemá, eles foram eleitos ali não com esse intuito de questionar o Eterno. Observe que nessa missão eles vão justamente com esse entendimento de que a vontade do Eterno é verdadeira e que eles estão ali só para realmente averiguar uma forma de ajudar. Né? E quando eles voltam, eles se sentem destruídos. Eles rasgam suas vestes ao ver a reação do povo que queria apedrejar Moshe e queria voltar para o Egito. Porque essa não era a intenção deles, em espiar a terra. Mas os outros 10, sim. Por isso que nós devemos ter essa mesma emuná desses dois homens, em meio às dispersões que nós estamos, em meio a esse tour que nós estamos fazendo entre as nações,
ter o desejo de quê? De voltar e de estar na palavra do Eterno, na permissão do Eterno, acreditando que tudo o que ele disse será cumprido, incluso a profecia de Ezequiel capítulo 37, onde nós retornaremos para a terra prometida e haverá um rei sobre todos nós. E o rei, você já sabe o nome. Eu pulei aqui do versículo 10 para o versículo 16. O nome dos outros eu não quero nem citar, porque foram justamente os ímpios, né? Então, eu particularmente quero nem citar esses que iam apedrejar Moshe. Tanto que o próprio Eterno fulminou esses espias assim que acabou essa confusão ali, né? Eleshemot ha-anashim asher shalach. Então, esses são os nomes dos enviados, né? Shalach. Por isso que, observe, né? Shalach, envia, só que aqui não tem lehá. Lehá é para você. Ou seja, agora já foi o envio direto do povo, desses homens, para a missão. Então já é para a satisfação do próprio povo. Já é para eles esse envio, não é mais para o Eterno. Então diz, Moshe Lator et Latur. A palavra tur aqui, ó, é a mesma para que a gente vê hoje turismo, né? Tur é justamente reconhecimento, né? Para você turistar. Et haaretz vakra Moshe le Roshea ben Nun Yehoshua. E aqui ele vai dar o nome de Josué para de Roshea para Yehoshua, né? Esse é o nome dos homens enviados por Moshe para fazer o reconhecimento da terra. Moshe deu a Roshea, filho de Nun, o nome de Yehoshua. Será que foi nesse momento mesmo? Eu creio que sim, viu? Ele viu em Roshea alguém que estava com esperança com tanta alegria, com tanta fidelidade, com tanta vontade de adentrar na terra prometida, que ele deu um apelido, ele colocou esse Yud na frente, né? Do nome de Roshea, que quer dizer justamente mão, a ação de fazer, né? Alguém que está com vontade, com garra, com apreço por aquilo. Por isso que ele coloca esse Yud na frente do nome de Roshea, né? Olha aqui, ó. A única diferença é essa aqui, ó. Aqui é Roshea, aqui é Yehoshua. Então ele colocou essa ação, né? Um homem de ação. Ele viu em Yehoshua alguém de ação, alguém que estava... Entendeu o espírito de Moshe. E Moshe também tinha essa vontade de não de duvidar da palavra do Eterno, mas de averiguar aquilo ali, tirar essa animosidade do povo, né? Essa angústia do povo. Moshe enviou-os para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, instruí-los, subam ao Negev, sigam para as colinas. Então, aqui está o caminho que Moshe ordena para os homens. Já deixou de ser o Eterno a quem ia fazer o caminho, né? Aqui, Moshe que está dando o caminho que eles vão seguir. Moshe que está traçando o roteiro e para verificar se o roteiro que ele está traçando é o melhor. Não mais a nuvem está traçando o roteiro. Aqui já entra a ação do homem. No versículo 18 diz: Ureitem et haaretz mahiv ve'et ha'am ha'ishev aleach he hazak hu harafe ha'meat hu imrav. E vejam como é a terra, como é essa terra. Reparem também no povo que vive ali, se são eles fortes ou fracos, se são poucos ou muitos. Então agora já deixou o Eterno de ser aquele que estaria à frente, né, do povo. Já a confiança já não estava mais na palavra do Eterno, e sim no relatório que esses espias iriam fazer, se realmente era aquilo. Porque o Eterno já havia dito tudo. O objetivo dessa missão, os principais,
ver a melhor rota, ver como é a terra, ver se ela realmente é boa, quais são os povos que habitam lá, se eles são fortes ou muitos. Aí no próximo verso a gente vai ver mais algumas características dessa missão, que diz, né? Uma haaretz asher hu yeshev ba hatová riv im ra'a uma re'erim asher hu yoshev ba hena ha beba henim im be mivatsarim. E o tipo de terra em que eles vivem, se é boa ou ruim, e em que tipo de cidade eles moram, aberta ou fortificadas. Se eles moravam em cidades abertas, né, ou cidades muradas. Vejam também se a terra é fértil ou improdutiva. Olha que pergunta. Rapaz, aqui é incrível, né? Que pergunta, né? Se a terra é fértil ou se ela é improdutiva. Ou se a mata ou não. Por fim, sejam audazes o suficiente para trazer algumas das frutas da terra. Quando eles saíram, era a estação da colheita das primeiras uvas. Ou seja, isso aqui, meus irmãos, é justamente essa época que a gente está agora, né? Estação da colheita das primeiras uvas. Já o calor já se intensifica, né? E quando justamente a festividade de Shavuot, só que eles passaram 40 dias, né? Já é pleno verão, se você observar. Pleno verão. As uvas estavam sendo colhidas mais ou menos quando a gente estava lá. Nessa época agora de Shavuot, mais 40 dias. Não, depois, né, que a gente estava lá. As uvas estavam começando a ser colhidas e mais 40 dias, que foi o trajeto que eles fizeram ali, pleno verão. Então já está um calor insuportável. Então eles escolheram a pior época para ir para o território, para o deserto, né? Então, nem isso eles pensaram. Talvez a nuvem parou na entrada da terra de Canaã e o Eterno estava só esperando a mudança de estação, acabar o verão para poder o povo adentrar na terra prometida. Porém, a ansiedade deles estarem ali à beira da terra prometida e não andarem mais um pouco, a nuvem não se mexer, fez com que eles tomassem essa atitude de enviar os espias. Só que acabou o tiro saindo pela culatra. Né? Saiu o tiro literalmente pela culatra. Deixa eu ver se tem um comentário aqui. Então, olha o teor da missão que eles tinham, né? Vamos lá. Moshe já tinha a resposta de todas as perguntas do povo. Eu peguei só um versículo. Não peguei 2 nem 3. Um versículo. E baseado no que a gente, e tudo que a gente já leu na Escritura, que nós vivemos também, né? Porque nós não podemos só ler a Escritura, nós temos que viver essa Escritura. Então, quando a gente lê, temos que ter a compreensão de que nós também estávamos lá no deserto com o povo de Israel. E eu vou fazer uma pergunta para vocês já, que eu fiz para mim mesmo quando eu estava fazendo esse estudo, e eu me coloquei como grupo dos espias, que seria mais um a favor, não de apedrejar Moshe, de matar Aharon, de ser contrário à palavra do Eterno. Eu seria como Caleb e Yehoshua, que também teria a vontade de espiar a terra. Eu fiz essa pergunta para mim mesmo e eu descobri que eu também cometeria o mesmo erro hoje. Eu cometi esse erro há 3 meses atrás. 2 meses atrás. Eu cometi esse erro. Hoje, lendo e sabendo de tudo, eu cometi esse erro. Quem dirá um povo que estava no deserto, que tinha passado por todas as situações, como eles... Às vezes a gente se pergunta, né? Às vezes nós nos perguntamos ao ler os textos bíblicos e dizemos, como é que eles conseguiram fazer uma coisa dessa? Mas, se você se colocar no lugar e imaginar que muitas vezes hoje nós fazemos a mesma coisa errada que eles fizeram, sem precisar de muito teste, muita prova do Eterno,
Então, eu coloquei aqui em cima, né? Moshe já tinha a resposta de todas as perguntas do povo. Num versículo só, lá em Shemot e Êxodo, assim que o Eterno estava na sarça ardente com Moshe, o Eterno disse para Moshe: Ve Shamru et kol kilei ichel moed faet mishmeret bnei Israel le avô et avodat ha mishken. Opa, tá errado isso aqui. Só um minutinho, meus irmãos. Só um minutinho. Tá errado esse texto. Pronto, tava o texto anterior aqui, rapaz, o texto em hebraico. Agora vai certo. Deixa eu só colocar aqui. Agora tá certo. Ve'eret lehatzilo miyad Mitzrayim u lehalot min haaretz achiv el eretz tov. Ele diz, ó, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, Latová, perdão. O Rehavá el Eretz Zahav Halav o Devash el Mikom ha Anakanani ve ha Hiti ve ha Emori ve ha Perisi ve ha Hivi ve ha Ivossi. Então, uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, lugar do Canani, do Hiti, do Amori, do Perisi e do Hivi e Ievusi. Então, o Eterno diz exatamente, meus irmãos, basicamente, num versículo só, não coloquei vários versículos, justamente porque nesse versículo a gente já entende toda a essência do Eterno. Porque quem é que vai descer para livrar o povo? Quem é que vai à frente do povo? Quem é que vai definir as rotas, o caminho? O Eterno. Já aquele primeiro versículo lá, se não me engano, versículo 17, que Moshe diz, olha, vamos por tal caminho e defina assim para ver se é uma melhor rota. O Eterno já seria o guia do povo. Não precisaria de ninguém para fazer isso. Então, qual é a primeira pergunta que Moshe faz? Diretamente para o povo. Como é a terra? O Eterno diz, é uma terra boa e larga. Está nesse versículo aqui, ó. Terra boa. Deixa eu marcar aqui para vocês. Como é a terra? O Eterno já disse, é uma terra boa e larga. Precisava saber, realmente, de mais alguma coisa? Qual é a segunda pergunta? São fortes ou fracos? Poucos ou muitos? A resposta está justamente de quem o Eterno livrou o povo de Israel. Os egípcios eram fortes ou fracos? Eram poucos ou muitos? Eles eram muitos e fortes. O Egito era a maior potência militar da época. E o povo de Israel conseguiu vencer sem levantar uma espada. Então, para que saber se eles eram fortes ou fracos, poucos ou muitos? Então, agora a força de Israel é medida por quantidade e pela sua destreza militar? Nesse versículo também a gente já vê a resposta. O Eterno livrou o povo de Israel dos egípcios, a maior potência militar da época.
3. Qual é o tipo de terra? É boa ou ruim? Ou seja, uma repetição da primeira pergunta. Basicamente é uma repetição isso aqui. Eu enxergo como uma repetição. Porém, o Eterno responde: é uma terra que mana leite e mel. Terra que mana leite e mel. Aí vem mais uma pergunta. Qual é o tipo de cidade? É aberta ou fortificada? Voltamos de novo para os egípcios. Como era a cidade, como era que o povo de Israel vivia? Viviam escravos. Então não importa a força desses povos que viviam lá, qual era o tipo de cidade que eles tinham. Qual é o tipo de solo? E se já haviam árvores frutíferas plantadas? Porque Moshe ainda pede para que se retire frutos das árvores que irão se encontrar lá, né? Ou seja, literalmente, eles não estavam com a confiança de plantar as vinhas que o Eterno havia dito que eles iriam plantar. O Eterno que queria que o próprio povo plantasse as suas árvores frutíferas. Tanto que, quando o Eterno diz para o povo entrar na terra prometida, observe que até esses frutos que o povo de Israel trouxe eram frutos que não deveriam ser considerados como alimento no momento. Porque o Eterno queria que eles passassem 3 anos, se eu não me engano, fala sobre isso, que só a partir do 3º ano que esses era com relação a oferecer ao Eterno. Só a partir do 3º ano que esses frutos poderiam ser considerados como alimento. Quando eles entrassem na terra prometida. Então, no livro de Êxodo, no capítulo 33, versículo 13 ao 15, diz o seguinte: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera esta nação como teu povo. E disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Então, Moshe já tinha a chave de todas essas perguntas. De que a presença do Eterno iria com eles, e Moshe disse, se a tua presença não for conosco, não nos tire daqui. Então, qual era a prova de que o Eterno estaria com o povo? Se a nuvem do Eterno andasse à frente. Agora, quando o povo saía da nuvem e queria andar com suas próprias pernas, aí sim foi o motivo de derrota e destruição do povo. Observe, meus irmãos, que o Eterno, ele não puniu o povo pelo bezerro de ouro em andar 40 anos no Egito. Porque ele poderia usar como pretexto que Moshe passou 40 dias e 40 noites no monte em vão. Então, por Moshe ter passado 40 dias e 40 noites em vão no monte, por isso vocês vão passar 40 anos no deserto. O Eterno poderia usar isso também. Porém, o povo passou 40 dias e 40 noites também embaixo da nuvem, esperando Moshe voltar. Mas quando o Eterno só puniu o povo com 40 anos, quando eles passaram 40 dias fora da nuvem. Porque isso é um sinal de que você rejeitou os caminhos que o Eterno quis. Embora que você esteja debaixo da nuvem e que você cometeu um erro, ainda existe um perdão. Existe uma solução para o ser humano. Porém, quando você sai da nuvem, esse é o pior problema. É isso que eu enxergo, né? Quem quiser discordar, no direito, não tem problema, mas eu enxergo esse problema aí. Vontade ou permissão do Eterno. Observe, no livro de Bamidbar, números 11:16, o Eterno diz, ajunta para mim. Agora no capítulo 13, versículo 2, ele diz, envia para ti. Então se ele quisesse usar a expressão correta para chamar esses espias, seria, ajunta para mim espias. Ou seja, eu estou ordenando, ajunte para mim e depois envie. Né?
Mas aqui não aparece essa expressão, aparece envie para você. E não envie para mim. Né? O Eterno não disse envie para mim. Se ele dissesse, por exemplo, aqui, né? Shelah li, envie para mim. Aí beleza, estava certo. Mas ele disse Shelah leha, envie para você. Mais uma imagem aí do deserto. Olha que imagem linda. Eles subiram e fizeram o reconhecimento da terra no deserto de Sim, a Rehov, junto à entrada de Hamat. Eles subiram ao Negev e chegaram a Hebron, Ahimá, Sheshai, Talmai. Os Anaqui viviam ali. A Hebron fora construída 7 anos antes de Soar, no Egito. E chegaram até o córrego de Escol e colheram dali um galho com um cacho de uvas e o carregaram por meio de uma vara entre dois deles. Também pegaram romãs e figos. Então, meus irmãos, observem que eles fizeram esse tour, eles conseguiram cumprir os objetivos que a missão de Moshe havia ordenado, e voltaram, vão regressar, né? Eu vou adiantar aqui, eu vou colocar aqui para cima, vou colocar logo o texto que eu ia colocar amanhã de manhã. Como eu estou com tempo, ainda vai dar tempo aqui, estou bem adiantado, estou finalizando o estudo, é o último slide, eu vou subir esse texto para cá. A gente já lê logo hoje, né? Pronto, tá aqui. Aqui no livro de Devarim, a gente vai entender com mais clareza por que não foi o Eterno que disse envie espias. Aqui Moshe, no livro de Devarim, ele tem a hombridade de reconhecer o erro, não só dele, quanto de todo o povo. Porque ele deu ouvidos aos pedidos dos líderes e dos chefes. Por isso que é muito difícil a gente, às vezes, quando a gente vai seguir determinados conselhos dos líderes, né? Tanto seja ele um conselho de um líder religioso, ou de um governante, ou de um político, na maioria das vezes, o povo se dá mal. O ideal é você seguir os conselhos do Eterno. Seguir a vontade do Eterno, em detrimento ao conselho dos homens. Olha o que o texto diz. Vatikvum Elai Kulhem Vatomru Ni Shlacha Anashim Lefaneinu Vayachefru Lanu Et Haaretz Vayashvu Otano Davar Et Haderech Asher Na Ale Va Ve'et Ha'arim Asher Nivo Alehem. E vocês se aproximaram de mim, cada um, e disseram, vamos enviar. Olha para isso. Nishlah Anashim. Vamos enviar homens à nossa frente para explorar a terra por nós e nos trazer uma palavra boa sobre a rota a ser usada para subirmos até lá e nos revelar como são as cidades que encontramos. Então, aqui aparece Moshe falando que não foi do Eterno essa ideia de enviar homens, mas sim dos príncipes de Israel. E boa me pareceu aos olhos a palavra. Então Moshe, ele confessa. Isso que eles disseram para mim foi bom. Porém, depois eu percebi o erro. Porque às vezes a gente não percebe a maldade que está no coração dos outros. Nós não percebemos o que as pessoas têm por dentro. Só o Eterno sabe.
Às vezes nós não nos atentamos às letras miúdas nos contratos. Que é justamente as intenções lá do fundo do coração. Moshe era uma pessoa boa, um servo justo do Eterno, e ele não notou essa armadilha que estava sendo armada para ele. E agora ele reconhece que errou em enviar esses homens pela vontade do povo. Era para ele ter refletido e dito, mas o Eterno já nos disse todas essas perguntas que vocês me disseram, me perguntaram agora. Porque lá, quando eu fui chamado na sarça ardente, o Eterno disse que nos tiraria do Egito, que ele estaria conosco, porque ele é a nossa força, ele destruiu a maior potência do mundo. Então não importa se a cidade deles é fortificada, se eles têm gigantes, se eles são bem treinados, se eles são muitos, se eles são poucos. A terra é ótima, é maravilhosa. Mas Moshe, você não entrou. Mas eu sei que é perfeita, é a melhor terra de todas, a mais linda, a mais produtiva. Lá no deserto ele dá frutos, porque eu digo a vocês, meus irmãos, eu vi com meus olhos, o deserto dá frutos. Então Moshe ele tinha essa capacidade porque ele já ouviu o Eterno falar sobre isso. Porém ele esqueceu momentaneamente e cumpriu esse desejo do povo. E eu faço uma pergunta a vocês. Se você estivesse lá, meus irmãos, se você fosse Moshe, você também enviaria espias? Não para duvidar o Eterno. Moshe não foi para duvidar do Eterno. Mas Moshe também ficou curioso em ver se era possível ou não. Eles duvidaram deles mesmo. Alguns ali estavam duvidando da palavra do Eterno. Outros duvidando de si mesmos. Mas enfim, a dúvida não provém da fé. Eu digo a você que eu tomaria a mesma atitude de Moshe. Sabe por quê, meus irmãos? Há um ano atrás, quando começou esse projeto da gente ir para a terra de Israel, e eu vi os relatos das pessoas, e quando, enfim, estava prestes a ir, que só comuniquei realmente prestes a ir, porque a gente sabia da instabilidade que estava tendo por essas circunstâncias que estavam ocorrendo na região lá de Israel. E só deixei para comunicar até para pessoas mais íntimas da minha família, para o meu trabalho, faltando uma semana antes. E muitos me diziam, cuidado, é muito perigoso, tem muitos inimigos por lá, vão destruir, vão estar jogando bomba, estão fazendo isso. E me veio uma dúvida no coração. E outras pessoas disseram, lá é lindo. E eu vi os textos bíblicos, que eu vim acompanhando, já lendo alguns textos, dizendo que era a terra mais linda de todas. E muitas pessoas disseram, olha, quando você chegar lá, você vai ver que é a coisa mais linda que você já viu na sua vida. E eu duvidei, eu digo, deve ser lindo realmente, deve ser muito bonito, mas não deve ser tudo isso que o pessoal dizia. E todos os dias eu digo a você, meus irmãos. No final, a gente fez essa brincadeira de perguntar, eleja os 5 pontos, os 5 locais, 5 dias que foram mais especiais. E ninguém soube responder. Quando a gente se aventurou a dizer alguma coisa, cada um disse algo diferente. Porque são emoções diferentes. E realmente eu duvidei no meu coração de que a experiência que eu teria, conforme o que eu li na Escritura, seria diferente daquilo que o Eterno falou, mas não. É exatamente o que o Eterno disse. É a terra mais linda de todas e o local que mana leite e mel. Não fisicamente, até fisicamente também, mas para o nosso interior. É quando nós nos sentimos saciados a cada segundo, a cada momento. Eu fiz aqui uma homenagem, uma lembrança para esses momentos. Momentos esses que a gente se emociona só de relembrar. Se o Eterno permitir um dia, eu voltarei para essa linda terra. Terra essa aqui
não tem como a gente não falar, não se emociona. Muito lindo, muito lindo. Que ela tem a beleza arqueológica. Você tem as histórias aos seus olhos. Pisar e estar em locais na história que pessoas deram a sua vida para proteger e preservar. Pessoas que depositaram seu sangue para guardar e proteger esse local que o Eterno disse que era para ali ficar, que era um deles e propriedade deles, que o Eterno deu para eles. Nós entendemos a força que esse povo tem para defender essa terra. Nós enviamos também tudo que precisarmos no nosso coração para que a verdadeira proteção desça do céu. Não confie nas suas próprias forças, mas sim na do Eterno. Então, pela beleza arqueológica, pela beleza das tuas ruas. Ruas lindíssimas, locais que, pela simplicidade, é de tirar o fôlego. Olha que coisa linda. Isso aqui é na cidade de Iafo. Pela beleza dos seus montes e das suas flores. Olha a cor dessas rosas, meus irmãos. A câmera chega ficou desfocada. Tão bonitas, tão vivas que elas são. Também dos seus campos, pela beleza dos seus altos montes, pela beleza das suas flores, pelas suas lindas águas, refrescantes, maravilhosas, pelo seu vento também, seu ar refrescante e maravilhoso e puro, que brota desse local lindo. Também pelo renascimento que o Yarden traz para todos nós, em toda a sua jornada, toda a sua história, tudo que ele mostra para a gente. O Yarden realmente é lindo. Pela sua figueira e seu aroma, uma terra de aromas também maravilhosos. Estávamos aí debaixo da figueira, conversando, estudando com o Moré Felipe. Momentos espetaculares. Pelos seus locais também, como Har Haosher, o Monte da Riqueza, onde o nosso mestre Yeshua simplesmente, com suas palavras, mudou o mundo. Não só com palavras, mas com ações. Está aí essa representação desse homem deitado no banco, um mendigo, né? Mas os seus pés são furados. São pessoas que mudaram o mundo através do seu testemunho. Pela sua noite linda, maravilhosa, por iluminar o mundo, mesmo na escuridão do mundo, Israel vive e ilumina as nações com a sua beleza. Então esse foi o nosso estudo, meus irmãos. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. E amanhã pela manhã, se o Eterno assim permitir, estaremos juntos em mais uma jornada. Como estamos com tempo, muito difícil meus estudos ter um tempinho para a gente botar uma musiquinha, né? Geralmente passa aí das 2 horas. Hoje eu estou mais light, estou voltando mais light. Não se acostume, viu? Ai. Vamos com a Bicat Kohanim, com meu amigo, meu irmão Yosef Torres, e depois tem a musiquinha do Moré Hines. Adonai
השלום ויעשה להשלום יברך אדוני וישמרך יאיר אדוני פניו אליו ויחונקה יישא Baruch Hashem. Que o Eterno te abençoe e te guarde, resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai, Beshem Yeshua Mashiach, Beshem, em nome de Yeshua, o nosso escolhido, o escolhido eterno. Amém. Fique com uma musiquinha aí do Moré Raimson, o violão de ouro. Meu irmão, que saudade de você, meu querido. O Eterno te abençoe. Não só de você, mas também do meu amigo, meu irmão Renato de Prísio, meu amigo, meu irmão Moré Felipe, e meu amigo, meu irmão Daniel. Qual a gente fez uma parceria maravilhosa aí, viu, meu irmão? Amo vocês demais. Que saudade. Espero que tenhamos outra oportunidade de estar juntos. Outra oportunidade de estar juntos. Maravilhosa a sensação e a energia que vocês passaram para mim foi fenomenal. Amo vocês de coração. Shalom, shalom, meus irmãos. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו נביגם יומם ולילה אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לביגם יומם ולילה קיה של כתוב הפגל מאי אתם פיו איתה ביתול ועלי לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח לכם הרשעים כי כמוך שטוב רוח על כלא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעד הצדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע דשאים טובים.
ובדרך עדיין לא עמד, למשל איתי לא ישב, כי בתורת השם נפצו, ובתורתו לביגן יומם בלילה. קיה שלקטו לפגל מאי, אתם תהיו איתי ביתו, והליל לא יבול. בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח. לכם הרשעים, כי כמוך השם טוב וברוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד צדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם דרך צדיקים, כי יודע השם, כי יודע השם דרך צדיקים. כי יודע רשעים